alegria que eu venho até aqui para te dar uma boa notícia. O programa Ultracão está no ar. É isso aí, Panda, solta os cachorros, porque hoje o Ultracão está imperdível. Quer ver só? Olha só, nós teremos a presença da veterinária oftalmologista, a doutora Fernanda, que vai falar sobre o lacrimejamento ocular dos cães. Também teremos a adestradora Paula Chiota, que vem para falar de cropofagia. Você sabe o que é isso? Então não perde, porque daqui a pouquinho tem sobre cropofagia. E também o advogado, doutor Rogério Gonçalves, para falar sobre direito dos animais. É isso aí, o programa Ultracão começou. E agora, conforme prometido, chegou o momento do programa Ultracão falar de um assunto um tanto quanto nojento, mas que é necessário, né? Cropofagia. Você sabe o que é isso? Bem, vamos lá. Cropofagia. Cropo vem do grego, significa fezes, e fagia significa comer. Então, cropofagia é o ato de comer fezes. Leca, nojento, né? Pois é, muitos cachorros fazem isso. E agora, a Paula Chiota, adestradora, que veio lá da Dogsville, muito obrigada, viu, Paula, pela presença. A Dogsville é muito bacana, o pessoal de lá. Eu adoro o Rodolfo. Um beijo pro Rodolfo, tá? Obrigada, ele tá mandando outro. Obrigada. A Paula vem para falar sobre esse assunto, esse comportamento, né? Por quê? Por que que os cachorros, né, não todos, mas por que que alguns cachorros tem esse costume desagradável? Seria a falta de vitamina? O que que é isso? Por quê? Também, né? Na verdade, esse é um assunto, ele é bem polêmico, assim. A cropofagia, ela pode acontecer, assim, por vários motivos, né? Desde comportamental até alguma disfunção alimentar mesmo, falta de enzimas. Então, a gente precisa pesquisar cada um desses para saber por que que aquele cachorrinho está comendo cocô. Quando eu selecionei esse tema para fazer o programa de hoje, Paula, eu li uma pesquisa que dizia o seguinte: muitos donos, eles repreendem os cães quando determinado cãozinho faz cocô, né? Então o cachorrinho vai lá, faz o cocô, por exemplo, na sala, aí o dono dá aquela bronca. O cachorrinho, ele começa a associar o cocô como algo proibido, como algo que ele precisa esconder. Então, ele come o cocô para esconder aquele crime que ele cometeu. Seria isso também, Paula? Também é um dos motivos, né? Tanto nesse caso que o cachorrinho ele tenta esconder aquela grande vergonha que ele levou, aquela bronca gigantesca do dono, ou até em outros casos que a gente nem percebe, né? Às vezes o cachorrinho fez o cocôzinho lá, a gente vai lá, pega o cocôzinho no saquinho para jogar fora e ele entende que aquilo é o dono comendo, né? Só de a gente pegar na frente... Comendo algo que é dele. Comendo cocôzinho e ele vai lá e faz igual. Então, isso também pode gerar a cropofagia, além de outras coisas, Esse comportamento, ele pode ser passado assim de geração em geração? A mãe tem o costume de comer, aí o filhotinho vê, vai lá e passa a comer também? Pode, é hereditário aí no caso de se for a doença mesmo, que através de um remedinho a gente consegue tratar e elimina esse comportamento, né? Certo. Então... pode ser um distúrbio alimentar, às vezes falta de nutrientes na alimentação do cão ou excesso, né? Ele come, no caso da falta, ele come para tentar absorver mais nutrientes, né? E no caso do excesso, aquilo fica super palatável, excesso de proteína, gorduras, né? O cachorro vai lá, ele sente o cheirinho disso no cocô e ele acaba comendo, né? Pro cão é diferente, ele sente o cheiro dessas coisas, né? Entendi. Agora, por exemplo, a cachorra, né, a cadela, no caso, ela deu cria, é muito comum a gente notar que a cachorra, ela limpa os filhotinhos, né? A começar pela placenta, ela come a placenta, né, tira os filhotinhos dali, come a placenta e toda vez que os filhotinhos fazem cocô, né, ela lambe, limpa tudo. Até aí é normal, então? Sim, sim, é bastante comum. Aí é pra limpar o filhotinho mesmo, por isso que ela lambe. É que pra gente, na verdade, a gente associa com bactérias, vermes e todas essas coisas, né? Por isso que é bem repulsivo. Mas, na verdade, é um alimento processado,
né? Então, para o cão ele vê aquilo dessa forma. Olha, Paula, mas eu vou te falar uma coisa, se eu comer só chocolate... Não sai com... De jeito nenhum, nem pensa nisso. Não é um alimento processado. Pro cachorro é diferente, né? Mas tem como tratar, tem como cuidar. A gente precisa só saber o motivo, a fonte daquele comportamento. Aqueles famosos sprays de pimenta, amargos, isso pode ajudar? Assim, o cachorro, a princípio, ele acha gostoso o gosto do cocô, né? Ai, que nojento. Mas ele acha gostoso. Se a gente passar a jogar pimenta, alguma coisa amarga, isso pode dar uma brecada nesse comportamento dele? Através de condicionamento, talvez, né? O cachorro começa a associar o cocôzinho com algum cheiro ruim. Mas o ideal é você descobrir a fonte mesmo, do porquê que ele está fazendo isso. É bem comum em filhotes, né? Muitos filhotes, eles têm esse comportamento e aí depois que eles passam para a fase adulta, eles perdem, né? Mas é bom investigar, a gente precisa ver se ele tem algum distúrbio alimentar. Não tendo, a gente pode tentar fazer um adestramento, ver se em casa alguém deu essa bronca na hora que ele fez cocô no lugar errado, ou então essa atenção de, na hora que for recolher o cocôzinho, não deixar o cachorrinho ver, né? São dicas que podem dar certo, Isso. né? Agora, Paula, tem raças que são mais propícias a esse comportamento, não é? Porque, por exemplo, o Shih Tzu. Eu tenho, assim, várias amigas que têm essa raça de cachorro que falam que eles comem cocô. Aí, no caso, seria da cropofagia, aí é hereditário mesmo, é genético, né? Então não é que ele viu, tá no DNA do cachorro. É comum, o Shih Tzu tá dentro dessas raças. Temos os salsichinhas, né? Que são os Dachshunds, também é bem comum eles comerem. Enfim, alguns cockers que eu conheço, tem algumas raças aí que elas têm mais propensão mesmo, é esse costume. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os malefícios desse gesto, né? Mas antes eu quero te convidar para assistir uma reportagem. Já que a gente está falando de um mau comportamento, nós vamos conhecer um local que corrige o cachorrinho. Roda o VT. E agora chegou o momento do programa Ultracão visitar a Pet Escola Jardins, localizada na Zona Sul de São Paulo. Um local onde funciona um serviço de adestramento para cães, daycare, hotelzinho e também nós temos um gatil muito bacana. E eu converso aqui com a Patrícia Cobal, que é uma das sócias aqui da Pet Escola Jardins. Patrícia, obrigada pela entrevista aqui pro programa. E me conta uma coisa, há quanto tempo existe aqui a Pet Escola Jardins? A gente inaugurou em outubro do ano passado aqui os nossos serviços, né? Já estava trabalhando há um tempo com uma fase experimental e inauguramos em outubro, agora de 2012. E comporta quantos cachorrinhos? A gente tem a capacidade para 30 cães, né? A gente aceita cães de pequeno e médio porte, né? A gente faz um teste com eles, selecionamos para ver se eles são sociáveis com os outros cachorros e se eles ficam bem longe dos donos, né? E então até 30 cães a gente consegue, é a capacidade nossa. Legal. E aqui eu fiquei sabendo de uma coisa que eu achei muito interessante. Olha, você de casa pode reparar que nós estamos em um ambiente assim de uma residência, né? Então nós temos os sofás, a mesinha, tal. Mostra aqui, Henrique. Aqui nós temos um pratinho com várias guloseimas, né? Bisnaguinha, bolacha recheada, tal. E tem vários cachorros soltos aqui. Eles não roubaram a comida. Isso é muito interessante. Patrícia, conta pra gente como que é esse adestramento desses cães. Isso, a gente trabalha aqui um diferencial que a gente trabalha a parte da etiqueta dos cachorros, né? Então a gente tem esse ambiente como se fosse uma casa. Então a gente tem os móveis para eles não subirem, eles não pularem, não roubar comida da mesa, não ficar pedindo comida na hora que a gente está comendo, né? Faz a parte de obediência básica também de adestramento, fazer xixi no lugar certo. Então toda essa parte de problemas comportamentais que a gente tem em casa, a gente consegue estar trabalhando aqui. E o horário de funcionamento aqui, Patrícia? Então a gente está aberto 24 horas. Então se o cliente quiser trazer às 5 da manhã, se ele quiser vir buscar às 3 da manhã, não tem problema nenhum. Ele pode ir para uma festa, ele pode ir para um jantar, vir buscar a qualquer horário, ou volta de viagem e pega trânsito, ele pode vir buscar num domingo de madrugada que não tem problema nenhum. Qual foi o caso de adestramento assim, mais difícil de consertar que vocês pegaram aqui? Difícil, o mais difícil na verdade é que a gente trabalha o cão e o dono, né? Então a gente realmente conseguir que o dono faça aquilo que a gente aplique com o cão aqui. Então a gente ensina o cachorro
como fazer essa parte de etiqueta, de obediência, e passa para o dono fazer em casa, né? O mais difícil é realmente que o dono consiga aplicar em casa, mas a gente demonstra aqui, se ele tiver alguma dúvida, ele passa para a gente, eu passo para filmar, ou para vir para cá também, a gente fazer as aulas em conjunto, e aí sim ele conseguir aplicar em casa. Agora, Patrícia, quer dizer então que com essa entrevista que você passou aqui pra gente, é possível fazer aquele cachorro mais danado, que destrói pé de sofá, que destrói o cantinho da mesa, é possível fazer esse cachorro parar com isso? Sim, é possível sim. É só você aplicar as técnicas que a gente utiliza, né? A gente trabalha com adestramento inteligente, só aplicar em casa é que você consegue resolver seu problema sim. Tá? E a gente faz essa ajuda para todo mundo. Tá certo, Patrícia, eu adorei conhecer você, conhecer a Pet Escola Jardins, muito bacana mesmo. E para pessoa que está em casa, querer conhecer um pouquinho mais, tem algum site? Sim, a gente tem um site, petescolajardins.com.br, e também temos uma fanpage no Facebook, que é Pet Escola Jardins. É isso aí, muito obrigada. Obrigada, Priscila. Muito bem, obrigada a toda a equipe da Pet Escola Jardins por me receber no local, foi bacana, um bate-papo muito proveitoso. Estou de volta aqui com a Paula Chiota, que é da Dogsville, que também tem esse trabalho bacana, né, de daycare, que mais? Creche para cachorro, né, adestramento, é bem bacana também a Dogsville. Mas, ô Paula, voltando aqui na cropofagia, quais os danos que isso pode causar na saúde do cachorro? Então, aí é no caso de ele estar ingerindo fezes de animais contaminados aí com vermes, né? Doenças que podem ser transmitidas através das fezes. Certo. Então, existem aqueles cães... Você fala fezes de outros animais. Isso. Por exemplo, tem cães que gostam de comer cocô de coelho, de cavalo, gato, né? É bem comum eles comerem... Tem aqueles cães que comem apenas as próprias fezes, né? E tem aqueles que comem fezes de outros cães e outros animais. Às vezes tem aqueles gatinhos que ficam passeando pela vizinhança, fazem um cocôzinho ali e aí pode transmitir alguma doença pro cachorro. Essa que você trouxe não come cocô não, né? Ela já teve na fase filhote, ela passou por isso que eu trouxe ela. Ela é tão boazinha. Como é que ela chama? Shakti. Shakti, mas que nome, hein? Que nome difícil. Shakti, você não come cocô não, né? Isso é ruim demais, né? Fedido, credo. E ela é adestrada? Ela foi adestrada. O que ela sabe fazer? Sabe dar patinha. Então pede, vamos mostrar. Vem cá. Ai, que linda. Ela parece uma Golden, né? Você falou que ela era vira-lata? Ai, que linda. Ela tem, a mãe dela é Golden. Você é filha de Golden. Dá patinha, dá patinha, dá patinha. Olha que linda ela deu. Muito bem. Adorei, adorei. O que mais que ela sabe fazer? Ela cumprimenta. Deixa eu ver. Como é que tem que fazer? Qual que é o sinal? Cumprimenta. Cumprimenta. Ai, tá dando pra pegar? Cumprimenta. Ai, você é muito linda mesmo. Paula, quem quiser entrar em contato com você, com o pessoal da Dogsville, qual que é o site, o telefone? O site é dogsville.com.br. Dogsville se escreve Dogsville com 2 L's. E o telefone é 5051 5040. 0 prestadora 11, né? Isso. Tá certo, muito obrigada. Sinta-se convidada sempre. Imagina, foi um prazer. Obrigada. Eu conversei com Paula Chiota, adestradora da Dogsville. Daqui a pouquinho o programa Ultracão volta para falar de lacrimejamento ocular em cães. Não saia daí, é rapidinho. Vapt-vupt. Eu amo meu cachorro, porque ele é lindo. Who let the dogs? Pois é, o Ultracão está de volta e agora nós vamos falar sobre choro, ou melhor, sobre lágrimas. Cães que lacrimejam, será que eles estão chorando mesmo? Pois é, quem vai nos responder esta pergunta tão difícil é a doutora Fernanda Teixeira, veterinária oftalmologista. Muito obrigada por vir até aqui no estúdio do programa Ultracão. Eu que agradeço, Priscila. Ô Fernanda, agora me fala, essas lágrimas são choro mesmo? Na verdade, não. Eu jurava que o meu cachorrinho chorava, minha saudade da minha mãe, aquele olhinho molhadinho, então não é? Não é, poxa vida, não é. Existem algumas raças, como por exemplo o Poodle, Lhasa Apso, o Shih Tzu, o Pug, que têm predisposição a algumas desordens palpebrais ou a obstrução do canal lacrimal.
E o que acontece? A lágrima, ela acaba caindo sob pelo e ela não drena adequadamente até a narina. O cachorro ficou com aquela manchinha, né? Às vezes o cachorro é branquinho, mas ele tem aquela mancha marrom, né? Exatamente. Aí você fala, como esse cachorrinho chora, meu Deus do céu, então não é choro. Não é choro, é um mau posicionamento palpebral ou essa própria obstrução do canal lacrimal. O que acontece? A lágrima é ácida, ela tem uma proteína chamada ferritina, por isso fica marrom, marcando aqui o pelo, principalmente dos animais com pelagem clara. Agora, doutora, além dessa questão estética, né, que fica feinho, né? Sim. Quer dizer, não tem cachorro feio, mas fica feinho. Isso pode causar algum problema na saúde, alguma infecção devido àquele canal da lágrima tá molhado, sei lá, posso estar falando besteira agora, mas enfim, pode causar algum problema no cachorro? Pode causar, Priscila. Tá. O que acontece? Quando a lágrima cai sob pelo e ela marca, ela queima a pelagem. É porque tem sal, né? Exatamente. E o que acontece? É meio para bactéria, fungo, é um ambiente propício. Então, é muito importante uma avaliação, um cuidado com isso, para que não ocorra essa questão de invasão bacteriana, enfim, de queimaduras, assaduras. É muito importante fazer uma limpeza diária para que isso não ocorra. Essa limpeza, como que ela deve ser feita? O que a gente passa? Água filtrada gelada, com gaze e um shampoo neutro. Eu pensei que você ia falar soro. Soro não? Soro também, mas a água filtrada gelada, junto com esse shampoo neutro, para esses de criança, que é o mais adequado para fazer a limpeza. Tá, você acabou de me dar de me deixar curiosa. Eu posso dar banho no cachorro com shampoo de criança? Ou é melhor usar shampoos veterinários? Para a região do rosto, dos olhos, o melhor shampoo é o neutro de criança. Agora, tá. para o corpo, o ideal são os shampoos mesmo que usam em pet shops, enfim. Mas para o rosto, é neutro. O de criança ajuda a evitar, a prevenir qualquer irritação, qualquer desconforto. E, enfim, é o melhor deles. Até que eu não tô tão errada. Quando eu boto minha filha e meu cachorro tudo junto lá no chuveiro pra tomar um banho no pacote, vendo? até que eu não tô tão errada. Não tá tão errada. Agora, doutora Fernanda, como é que fala? Lacrimejação? Lacrimejamento. Não, lacrimejamento. Esse lacrimejamento, ele pode ser corrigido com algum tipo de cirurgia? Ah, sim. Existem algumas cirurgias. Primeiro, precisa se detectar qual é o problema que está ocorrendo. Tá. Por exemplo, uma obstrução de canal lacrimal. Passa-se uma cânula, existe uma cirurgia propícia para fazer a desobstrução do canal lacrimal. Se for alguma desordem palpebral, temos que descobrir qual que é. É um entrópio, é uma distiquíase. A distiquíase são pelinhos que nascem na rima palpebral. Fica raspando. Fica raspando, Tá. Também impede a drenagem adequada da lágrima. Então, corrige-se com plásticas cirúrgicas. Ai, que interessante. É simples o procedimento? O procedimento, ele é tranquilo, mas exige um pós-operatório delicado. Tá. Né? Um cuidado com o pós para o animal não coçar, porque ele leva pontos em pálpebra. Então, usa-se aquele colar protetor, que é terrível, que o animal detesta. Mas precisa, Precisa. né? A pálpebra incha. Então, incha também tem que ter todo um cuidado com analgésicos, anti-inflamatórios, mas é um cuidado pós-operatório necessário. Agora, doutora Fernanda, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais um pouquinho sobre esse assunto, mas eu quero te convidar para assistir uma reportagem. Eu fui visitar um hospital veterinário que funciona 24 horas na região dos Jardins, em São Paulo. Que legal. Então vamos assistir e daqui a pouquinho a gente volta. Solta a matéria, Pernambuco! E agora o programa Ultracão visita o Hospital Veterinário Jardins, que existe desde 1977. E o Dr. Thomas, veterinário e diretor aqui do espaço, vai falar um pouquinho sobre como é que funciona o local. Thomas, então conta um pouquinho o que nós podemos contar aqui no Hospital Veterinário. Bom, aqui no Hospital Veterinário, na verdade, é um hospital diferente. É o que a gente chama que nós cuidamos das pessoas e também dos animais, não só dos animais. Tanto que o nosso atendimento ele é individualizado. Nós temos veterinários trabalhando aqui há mais de 25 anos, o mesmo veterinário, então sabe o nome dos clientes, sabe o nome dos pacientes, cuida com todo carinho. Além disso, nós também contamos com toda a parte de plantonistas 24 horas,
além de exames, de cirurgias, todas feitas aqui mesmo dentro do estabelecimento. Agora, falando em tecnologia, o que nós temos aqui? Bom, a parte de tecnologia nós temos toda a parte de radiologia, ultrassonografia. O laboratório ele é o top, ele está bem avançado. Então todos os exames nós fazemos aqui dentro do hospital mesmo. O cliente chega, ele não precisa ir para nenhum outro lugar para fazer aqui. Fora que também contamos dentro da internação com todas as aparelhagens, a tecnologia de ponta. E dentro do centro cirúrgico temos um aparelho de anestesia inalatória, que ele se assemelha muito ao Hospital São Luís, Hospital Albert Einstein. Então nós conseguimos fazer qualquer cirurgia, desde uma simples castração até uma cirurgia de coluna, uma retirada de um lobo pulmonar. Fala um pouquinho das especialidades, Thomas. Bom, aqui nós contamos com todas as especialidades, desde animais silvestres até a parte de dermatologia. É uma especialidade que só nós temos aqui no hospital, a parte de hematologia, que ela cuida de problemas da parte sanguínea, problemas relacionados à medula óssea. Então só aqui na Grande São Paulo, só o nosso hospital, a gente conta com um especialista nessa área. Fora a parte de controle de dor também, que é uma tecnologia muito avançada. Hoje a gente, animais que entram em quimioterapia, animais que têm tumores muito avançados, hoje a gente consegue dar uma expectativa para eles, né? Uma maior sobrevida. Então isso é uma especialidade também que está nova e que aqui dentro do hospital a gente já tem também. E aqui na realidade é um complexo, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho as outras coisas que nós podemos contar aqui. O Centro de Saúde Animal Jardins, eu sou até um pouco suspeito de falar, porque eu já trabalho aqui há mais de 10 anos. Então eu vi toda essa parte crescer, né? O Centro de Saúde crescer, porque nós éramos uma clínica menor, e aí ela foi aumentando até se transformar no Centro de Saúde Animal Jardins. O cliente hoje, ele não precisa sair, ele quer tudo no mesmo lugar. Então o que a gente fez? Colocou tudo no mesmo lugar. Parece até óbvio, né, de falar, mas é isso que acontece. Hoje a gente não quer se locomover, o trânsito em São Paulo é uma loucura. Se nós pudermos ter tudo no mesmo lugar, a gente tem. Então, graças a Deus, temos todos aqui. Temos tudo aqui. Muito obrigada, Thomas, por participar do programa Ultracão. Então, que é isso. Conte com a gente. É isso aí, um beijo. Muito obrigada a todos do Hospital Veterinário Jardins. Muito bacana mesmo, super bem equipado. Parabéns! Voltamos aqui com a doutora Fernanda Teixeira, que é veterinária oftalmologista. Ela veio aqui em nosso programa para falar sobre lacrimejamento ocular em cães. E agora a nossa última pergunta, para encerrar com chave de ouro, é a seguinte. Esse lacrimejamento, ele normalmente é devido a uma obstrução no canal da lágrima, como você disse agora há pouco, mas ele também pode ser uma irritação, né? A gente deu banho no cachorrinho, espirrou uma loção que foi nos olhos, pode ser irritação também? Se for irritação, tem como diagnosticar, de repente o olho fica vermelho, né? Como que a gente faz para saber se é natural ou não? O lacrimejamento. Pode ser sim algum processo alérgico, alguma questão de um produto utilizado no banho, enfim, mas acontece que quando isso ocorre, ele não é tão direcionado, no sentido de não fica, a pelagem não está marcada tanto tempo. Uhum. Então, assim, a gente sabe, o animal começa a ter uma certa fotofobia, a piscar, o olho fica vermelho, então o proprietário mesmo percebe que alguma coisa está errada, mas está errada assim, de ontem para hoje e não há tanto tempo como esse lacrimejamento que marca a pelagem. Tá certo. Qual o seu telefone de contato, e-mail para quem estiver em casa e quiser filar uma consultinha por internet? Então vamos lá, Pet Oftalmovet, o telefone é 5052-5909 e o e-mail petoftalmovet@uol.com.br. Tem também o nosso site,
Curte o Facebook do Pet Oftalmovete, curte também a fanpage do programa Ultracão. Eu conversei com a doutora Fernanda Teixeira, veterinária oftalmologista. O programa Ultracão volta já e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o direito dos animais. Teremos um advogado aqui no estúdio. Eu já volto. O nome dele é Rapito. Eu encontrei. Daí, o Ultracão volta já. Eu tenho 2 cachorros. Esse aqui é de mentira. Esse aqui não late. Esse aqui late. Esse aqui é de verdade. Who let the dogs out? É isso aí, o programa Ultracão está de volta e conforme prometido, agora eu converso com um advogado ambientalista, Dr. Rogério Gonçalves, formado pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC, como todos nós conhecemos, né? Ele tem pós-graduação em Direito Tributário, Empresarial e Comércio Exterior. Dr. Rogério, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio do programa Ultracão. Prazer, estou aqui para tirar tuas dúvidas, se eu puder saber. Doutor Rogério, nós temos aí uma lei que defende, né, no Código Penal, nós temos uma lei que protege aí os animais. Mas essa lei, ela funciona mesmo, doutor Rogério? Pois é, né? O problema central é que na área do direito animal, que é uma matéria nova, que vem crescendo no espectro nacional, dentro da ciência do direito, o que acontece? Nós temos uma lei chamada 9.605 de 98, no artigo 32, que lida sobre maus tratos aos animais. Isso. Ela é a lei ambiental, é uma lei especial. Tá. No Código Penal de hoje, nós não temos, nós temos a figura de contravenção penal. Ou seja, essa lei especial, ela vai suplantar o Código. Então, ela vai responder nesse aspecto, lidando o quê? No direito penal como vida. Então, na Constituição, no artigo 225, ela diz que a União é responsável pela fauna e pela flora. Ou seja, fauna são todos os animais. Então, para o viés de direito constitucional, animais são vida. Para o viés do direito penal, animais são vida. Para o viés do direito civil, não. O direito civil, antigamente, até o novo código que entrou em vigor a partir de 2008, se eu não estou falando bobagem, tá? Eles eram semoventes, eram animais caracterizados na área de garantia de dívidas. Então, existia esse conceito. No atual código, eles sumiram um pouquinho. Eles hoje aparecem na área do penhor. Então, só uma linhazinha aparecem. Em último caso, animais. Então, ainda são coisa. É este o grande problema. Problema de um lado, mas vantagem de outro. Porque propriedade, né? E eu geralmente eu não tenho a minha esposa não é minha propriedade. Então meus amigos não são minha propriedade. Que bom que você pensa assim. Vida é vida, né? Então, para mim, o meu amigo é minha família. Ele não é uma coisa. Mas para o direito civil, ele é propriedade. Então eu vou defender. Determinadas situações me interessam. No caso de condomínio, por exemplo, onde você vê aqueles regimentos que tiram os direitos. Não, só pode um animal. Uma vez eu me deparei... Hoje em dia isso não existe mais, né? Hoje em dia qualquer prédio pode ter cachorro, Nunca né? existiu, meu amor, nunca existiu. Essa situação foi criada por um síndico que fala e as pessoas aquecem. Tá? Porque o direito constitucional te garante direito de propriedade. E se na tua propriedade é autônoma... Se a casa é minha, se o apartamento é meu, eu posso pôr o que eu quiser lá dentro, né? Tá? Desde que não viole a lei dos 3 S's que eu te passei. O que é? A sanidade, o sossego e a segurança. Então, o seu cachorro ou o seu animal, se eu tiver um apartamento de 70 metros quadrados, 2 leões, eu acho que fica um pouco difícil. Fica um pouco apertado. Fica um pouco difícil. Agora, se você tiver tirar 2 poodles ou 2 chihuahuas, desde que eles não latam o dia inteiro, né, e não entrem em estresse, ou não mordam a vizinha, é isto que tem de haver bom senso. Olha, doutor Rogério, você falou uma coisa, eu me lembrei de outra. Você disse desde que eles não latam, né?
Há pouco tempo foi aprovado, né, a proibição daquela cirurgia de, como chama? Cordotomia? Cordoctomia. Cordoctomia? Tem esse Czinho mudo? Tem esse... Gente, isso é um absurdo. Para quem não conhece, essa cirurgia, ela corta as cordas vocais do cachorro para ele latir de um jeito que fica mudo, ele fica só mexendo a boca. Isso é ridículo. Isso foi uma resolução do Conselho de Medicina Veterinária, isso já é proibido. Aliás, toda cirurgia estética que corte membros ou que cause amputação nos animais, elas são hoje proibidas. Mas está cheio de raça que cortar o rabo, cortar a pontinha da orelha e cortar aquela unhazinha, como é que chama aquela unhazinha que o cachorrinho tem? O povo corta. O que acontece, vai proibir? O que acontece Quem é está o lá para seguinte, botar a boca no trombone e falar isso não pode? Provavelmente, eu falo. Mas o problema, mas o problema maior é assim, nasceu assim. Tem um médico veterinário que faz. Então, esse médico, na verdade, ele é conivente com essa indústria. A indústria da estética é muito grande e rentosa. Puxa vida, é pelo rabo que o cachorro demonstra o amor, a alegria. A pessoa vai lá e tuf. Pois é, hoje a caudectomia também é proibida. Ela também é proibida. Então, eu só vou te dar um detalhe que vale muito para chamadas raças violentas, né? O Doberman, o Pitbull, o American Staffordshire e todos eles que são da raça Bull, né? O cão de briga, né? Que são utilizados em rinhas, que são aqueles cachorros mais o crânio é maior, por isso que tem esse denotação de bull, de boi, né? De touro. Então, o que acontece? Aquele cachorro, com este corte de orelha, ele passa a ouvir 70% a mais. Então, um estalo para ele é um estouro. É um monstro de barulho. Por isto é que ele fica violento, não é que ele seja violento. Eu não sabia disso. A proteção auricular do Doberman é fechada. Então, se ele é fechado, se ele tem aquela proteção naturalmente, é porque alguma coisa acontece. Ou seja, o pavilhão auditivo dele é mais voltado para fora, vamos entender assim. Eu sou leigo, eu estou entrando numa seara que não é a minha. Entrou numa área que não é a minha, mas assim, o que acontece? Se você fecha aquilo, é justamente para proteger. É a proteção, fechou, é a proteção. É o que você falou, então, se você vira assim e aquela orelha passa a ser em pezinha, porque é mais bonito, porque é mais simpático e vende mais, que é o grande problema, vende mais, tá? Aquele animal, obviamente, entra mais rápido. Qualquer tipo de incisão, então ele pode desenvolver patologias auriculares que desconhece. Então, essas situações, isto para mim é maus tratos. Isto para mim é maus tratos. Realmente. Então, a gente está muito acostumado a dizer que maus tratos são esses cãezinhos abandonados, né, que passam fome na rua. Não deixa de ser, claro que também é. Sim, mas às vezes, maus tratos, a gente está fazendo isso em casa e não sabe. Nós temos um decreto antigo, eu não vou saber te precisar o número, mas na época de Getúlio, 24, qualquer coisa, é de 34 esse decreto, de 1934, que é um decreto do Getúlio, que é uma legislação que continua em vigor, tá? E que disciplina o que é maus tratos. Desde corrente curta, desde uma casa... Correntes que tem aquelas pontas para dentro, exatamente, as coleiras que são enforcadores, são enforcadores com garras para dentro. Gente, que horror! Quer dizer, agora, o animal, ele responde ao seu tutor. Eu não falo mais protetor, eu não falo mais propriedade, porque para mim eles são família. Tá? A minha namorada, a minha parceira, ela jamais vai ser minha. Ela vai ser minha no contexto de emoção. Então ela é minha família. Sim. Tá? Que é a grande discussão agora em São Paulo do enterro de animais. Eu não sei se você ficou sabendo. Só uma observação. A minha namorada, o meu amigo. Amanhã ela não... O meu namorado, tá? O meu namorado, o meu amigo. Amanhã ele não precisa necessariamente mais ser o meu namorado. Meu amigo pode ter brigado comigo. Porém,
o meu cachorro, não levando pejorativamente o meu da palavra, mas eu tenho que ter a responsabilidade com ele. Certeza. Porque cachorro é igual criança, você não pode pegar o cachorro, fica lá 3, 4 meses, cansei, destrói minha casa, morde minhas plantinhas, e abandona como se fosse um objeto, como se fosse uma roupa que você não gosta, e dá embora, porque o cachorro se apega. Eu vou mudar de um apartamento para um apartamento menor, eu preciso doar. Por que você não doa seus filhos? Não doa os filhos, doa a mãe. A comparação é a mesma. A situação é a mesma. A situação é a mesma. Então, no contexto legal, é isto que eu queria te passar. Então, a gente tem no mesmo ordenamento jurídico várias visões. Sim. Tá? E na área da proteção animal, que você me perguntou antes, com relação a segmentos de protetores, também. Você tem vários. É um leque muito amplo. O Dr. Rogério com certeza vai voltar muitas vezes aqui no programa Ultracão para a gente ir selecionando os temas. Agora vamos ficar então na questão dos protetores, né? Dr. Rogério, eu vi um texto no seu site que eu achei muito interessante. Você compara protetores com pessoas neuróticas, escandalosas. Então, esses protetores, eles acabam tendo asco a sociedade acaba tendo esse afastamento deles, porque eles não passam a informação com amor. É muito comum no caso dos veganos, dos vegetarianos, que eles querem falar, não coma carne, porque o animalzinho, ele tem amor, tal, só que eles não falam dessa forma. Muitos deles falam, você é um assassino, você está matando uma vida. Então, eles falam de uma forma que quem ainda não compreendeu como é bonito você conseguir deixar de comer carne para passar a consumir outros produtos derivados, outros produtos que substituem na nossa alimentação. Então, a pessoa que consome a carne, ela vai falar, esse aí é um neurótico, uma neurótica, né? Então, como nós devemos chegar com a mensagem sem agredir? Eu vou tentar fazer uma comparação histórica para que a gente entenda o que sente um vegano ou uma pessoa que teve esta visão. Desculpa, mas você é vegano? O senhor é vegano? Hoje eu sou vegano. Okay. Não nasci vegano, obviamente eu comi carne, eu me alimentei de derivados de leite, eu me alimentei de queijo, muito difícil, é extremamente difícil, porque nós vivemos numa sociedade que nos impinge um tipo de comportamento. É difícil, eu confesso que eu ainda não cheguei nesse grau de evolução. Mas é uma questão, cada um... Consumo leite, cada um, ovo... como é que você entrou na faculdade direto? Ou você entrou no jardim de infância, evoluiu para o primeiro ano. A gente vai degrau por degrau, então, né? não dá para... E isso não quer dizer também que o vegano esteja no último patamar, no mais bonito. Não, cada um sabe a sua verdade. O que eu não admito é a pessoa negar a verdade, o fato. Né? Comer carne é agressivo? Sim. Tá? Ao meio ambiente é a nossa saúde. Tem aquela frase que o Sidney Oliveira gosta demais do Paul McCartney, você pode falar? Sim, que se os matadores ou os abatedores fossem de vidro, o mundo seria vegetariano ou vegano. Verdade. É bom entender que quando você fala vegano, não é uma conotação só alimentar. O veganismo é uma filosofia de vida que parte da harmonia entre as espécies e tem o especismo como o pior inimigo. O que é o especismo? É colocar o homem como a única espécie racional. Eu questiono as pessoas dizendo o seguinte, você viu seu cachorro sonhando? Simples, sem ciência. Já viu ele dormindo? Ele sonha, então ele pensa. Se ele pensa, deve haver alguma coisa aí. Então são seres sencientes que nós chamamos. É nesse aspecto. Agora, esta violência que você coloca é verdade. Lamentavelmente. Por quê? E aí eu falei do contexto histórico. Quando nós tínhamos os escravos, tá, no período escravocrata, se você pegar José do Patrocínio, José Bonifácio, eram malucos da época. Eles falavam contra um mercado que atuava de uma forma, para os senhores de escravos, eles eram os loucos. Eles eram, Zumbi dos Palmares era um terrorista. Né? É verdade. E o que acontece? Na realidade, eles defendiam a sua ideia de uma forma violenta? Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes é a única arma que a pessoa tem no momento. Mas eu questiono sim essa situação. O que eu prego assim, honestidade. Vamos trabalhar com fatos. Vamos trabalhar com ciência.
É muito mais simples. É mais demorado? Com certeza. Com certeza. Agora, se nós não somos especistas, ou seja, não vemos na nossa espécie humana uma sobrepujação aos outros reinos animais, ou seja, somos animais também, tá? Se nós não vemos essa equitativa, por que os usamos? Por que eu como? É verdade. Agora, doutor Rogério, eu vou querer entrar num outro assunto com o senhor relacionado a crimes de maus tratos, mas assim, vamos começar do começo. vamos para aqueles crimes que todo mundo está acostumado a ver, né? Abandono, negligência, piriri pororó. Só que daqui a pouquinho. Primeiro eu vou dar um recadinho para quem está em casa sobre a revista Ultracão. Você já adquiriu a sua revista Ultracão? É simples, basta você ligar para a Ultrafarma no 0 prestadora 11 5591 1466 ou então no site www.ultrafarma.com.br. Você faz o seu pedido e recebe gratuitamente a revista Ultracão na sua casa. Eu tô com uma aqui, ó, escondidinha. A revista de agora é essa daqui, que tem um boxer na capa. Ela está muito bacana. E eu vou chamar a minha amiga, a jornalista Stephanie Borchardt, que vai nos contar o que foi que o Sidney Oliveira escolheu para essa edição. Stephanie, conta pra gente quais as novidades da Ultracão deste mês, Stephanie. Oi, Pri, tô aqui de novo para falar sobre a Ultracão e sobre as matérias que o seu Sidney selecionou. Tem uma, olha, é ótima. Ela dá dicas de ensinar o seu cãozinho a se comportar direitinho. Para ficar, sentar, passear com a coleira. Você sabe, você pode fazer na sua casa. Leia Ultracão. Muito obrigada, Stephanie. Um beijo para todas vocês aí do Núcleo de Comunicação da Ultrafarma, onde tudo acontece. Um beijo para Elaine Roncoleta, que faz o jornal Saúde Ultrafarma, que é muito bacana, você adquire gratuitamente também dentro das lojas da Ultrafarma. Um beijo para Vanessa, para o Luiz, ou para o Danilo, para todo mundo, para o Valdir, enfim, sintam-se beijados. E eu volto aqui com o doutor Rogério Gonçalves, que é advogado ambientalista, que vem aqui no Ultracão para falar sobre direitos dos animais, né? Agora, doutor Rogério, eu quero começar naquela parte daqueles crimes que nós estamos mais acostumados a ver. Vamos falar sobre negligência, sobre a pessoa que viaja, deixa o cachorrinho trancado lá, dias sem comer. Como que a lei pode agir? Agressões, principalmente agressões, falou muito bem, bem lembrado. Como que nós podemos correr atrás da lei para que essas pessoas sejam punidas? Bom, vamos partir do pressuposto que nós estamos passando um momento social, não é só brasileiro, é mundial, onde os valores estão em mutação, né? Se chamamos animais de família, hoje a família não é mais só um homem e uma mulher. Hoje há toda uma discussão. Isto mexeu com o quê? Com o cerne das pessoas. Tá? Então, comportamentos hoje estão os mais variados possíveis. E, infelizmente, a informação ela está disseminada e, muitas vezes, mal utilizada. Então, a pessoa que tem um animal, ela tem que entender o seguinte, ela é responsável pela vida, pela manutenção daquele animal, e aquele animal vai ser o companheiro dela durante toda a existência. Não é meia hora, né? Não é de pelúcia. Não, é mais fácil... Não pode ser descartado. Então, assim, como agir? Como atuar? Primeiro, o que está acontecendo é isto. Nós temos comportamentos de pessoas que muitas vezes a sociedade é agressiva, eu chego em casa atrapalhado, o cachorro quer atenção e eu agrito. Isto é que tem que ser combatido. A pessoa tem que ter mais calma, então não tem animais. Se você tem um comportamento um pouco mais, vamos dizer assim, fora do normal, tá? É melhor você procurar uma massagem, procurar uma sauna, fazer algum esporte, porque o animal ele vai querer atenção. Sim. Agora, doutor Rogério, você falou agora há pouco que a sociedade está em mutação, né? As pessoas brigam entre si, ao contrário, filho bate no pai, filho bate na mãe. Eu também não acho certo mãe bater no filho, mas assim, nós vemos ao contrário, enfim, é todo mundo batendo em todo mundo. Só que,
Se vier um homem aqui bater em você, você vai conseguir se defender e bater nele também. Vai ficar um quebra-pau. Agora o cachorrinho não. O cachorrinho não tem como se defender. Animais não conseguem se defender. Animais não conseguem se defender porque a linguagem deles é uma linguagem desconhecida da gente. Então, se ele for grande, ele consegue dar uma mordida. Agora, lembra daquele caso do Yorkshire, aquela... Sim, a gente pode falar desse caso ou ela já está... Não. Ela já pegou... Veja, como é que tá a lei nisso? Lamentavelmente... Porque tem hora que a gente não pode nem comentar. Comenta, leva um processo, né? Não. Enfim, aquela fulana que é enfermeira, não vou dizer o nome dela, questão, que maltratou, matou o York. Essa questão de processo, deixa eu tentar te dizer, processo é público. Qualquer processo é público, caso contrário, tenha sigilo. Caso de família, caso de uma vara de família, uma discussão conjugal, aí ele tem um sigilo, você não pode expor este caso. No caso de animais, não. Casos de animais são casos públicos. Então, assim, essas agressoras que aconteceram, a Dalva na Vila Mariana, aqui em São Paulo, esta senhora em Goiás, o outro que abandonou um cachorro na estrada e acelerou e pegaram a placa. Gente, tem que agir. Tem que agir, essas pessoas têm que responder. Tá? O Ministério Público é o nosso aliado. O Ministério Público, através de representação, é uma simples representação, ou seja, você entra em contato com o Ministério Público e relata o que viu. Só que tem que dar a sua cara, você tem que dizer que eu vi e sustentar. Então, assim, por quê? Porque o outro lado sempre diz, não era maus tratos, era briga de vizinho. É mentira isto. Tá? Hoje você tem comportamentos de pessoas, e existe aí, e isto é importante porque é utilizado pelos americanos, pelo FBI, que trabalha com os psicopatas com uma teoria chamada teoria do link. Eu sei. Essa teoria do link, ela liga justamente os maus tratos aos animais. Um animal vai agredir um ser humano. Vai chegar à agressão de um ser humano. Então, isto aconteceu em São Paulo. O maníaco do parque, que poucos sabem, tá? O maníaco do parque, ele é fruto do quê? Na época, você é jovem não lembra, mas a situação era a seguinte, nossa, ele coloca as vítimas de uma forma extremamente espetacular, é um cirurgião, ele tem acesso a uma técnica especial. Não, o que ele tinha, ele era filho de um casamento mal sucedido, ele apanhava do padrasto, o padrasto batia na mãe, o expulsava de casa, ele corria para o fundo do quintal para não ouvir a agressão à mãe e olhava o quê? Um matadouro clandestino atrás da casa dele. Então ele punha as mulheres exatamente como ele fazia, as vacas eram abatidas, ele fazia das mulheres. O discurso dele era sempre assim. Olha, eu não sei nem como é que elas chegam, que elas vão comigo, como é que elas aceitam o meu discurso, tá? Ele mesmo se questionava e brigava com elas antes de matá-las, tá? Então, essa situação é que tem que se ver, é psicopatia, tá? Então, cuidado com um agressor animal, nunca haja sozinho e autoridades descubram que isto é sério, não é uma brincadeira. Tá? Em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos um capitão, que é o capitão Hobbs, que é da PM, da Polícia Militar Ambiental, e que desenvolveu uma tese de mestrado com esse viés, o viés do link. Tá? É muito importante a gente conhecer, parar de achar que animal é fácil ter um animal, é fácil criar uma criança, não é. E animal eu não adestro, eu ensino. Tá? Porque é vida. De novo voltamos. Tá? Então, merece carinho, merece atenção. Maus tratos, eu tive N casos de maus tratos. É complicado. Tá? O que leva um estudante de veterinária de Umuarama a jogar gasolina num cachorro porque ele veio na grade da casa dele cheirar a fêmea que era dele no cio. Então ele abre a porta, põe aquele cachorro para dentro e joga gasolina e ateia fogo. Tá? Estudante de veterinária. Tá? É complicado. O que você consegue? A legislação, infelizmente, é fraca. Por quê? Porque a pena é pouca? Não é a pena que é pouca. O problema são as leis processuais que levam as pessoas a terem pouca punibilidade. Eu acredito, doutor Rogério, que muita gente, às vezes, não tem garganta, sabe, para brigar, para berrar,
para ir atrás do direito dos animais, porque ela tem medo. Muitas pessoas podem ter medo de serem ridicularizadas pela sociedade. Tanta criancinha passando fome, aquela ladainha que a gente já conhece, né? Tanta criancinha passando fome, tanta criancinha sem pai, sem mãe, piririna. Sim, devemos sim proteger as criancinhas, eu adoro criança, mas os animais também. Quem gosta de bicho, gosta de vulneráveis. Vulneráveis são mulheres, são idosos, são crianças, são pessoas que estão num nível mais baixo da sociedade, não conseguem se manifestar na mesma intensidade que um outro. Tá? Então é necessário que este outro, primeiro, respeite o diferente. Não gosta de bicho? Ótimo, eu não gosto de bicho, eu não gosto de criança, mas eu não saio agredindo. Então a gente tem que respeitar. Esse é que é o grande viés. É igual time de futebol, né? Um torce pro Palmeiras, o outro torce pro Corinthians. Eu sou corintiana, não gosto do Palmeiras, ou vice-versa. Eu não vou agredir o camarada, entendeu? É a questão do respeito. Existe uma palavrinha chamada tolerância, né? Tolerância. São coisas simples e que pouco divulgadas. Mas como agir num caso disso? Vá a uma delegacia, nunca haja sozinha. Leve as leis, o artigo 32 da Lei 9.605/98. Nesse caso, por exemplo, de Umuarama, quando eu fui falar, o promotor desconhecia uma lei, em 2012, ele desconhecia uma lei de 98. Então, os próprios profissionais do direito desconhecem muitas vezes os instrumentos que existem. Né? Certo. Se eu chegar numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência de um maus tratos, o delegado ele vai ser obrigado a me atender. Tem um truquezinho simples. Existe uma lei de negligência também, não existe? Que se ele não quiser me atender, ele está negligenciando o meu caso. Priscila, eu entendo assim, que a melhor arma que nós temos em qualquer situação é a caneta e o papel. Então, assim... Em todo distrito policial existe uma placa onde está o nome do delegado, o nome da equipe e o nome do investigador. Vai lá com o celular, tira a foto, não precisa nem dar o trabalho de escrever. Hoje em dia a tecnologia hoje em dia é só a imagem. É só a imagem. Então, quer dizer, pegou, tudo bem, o senhor não vai. Que eu faço com essa foto? O senhor não vai fazer? Tá. O senhor se recusa a fazer o boletim de ocorrência porque o senhor está com um assassinato ou está com um flagrante de drogas e não pode fazer? O senhor prefere que eu volte outro horário? Sim, vamos tentar um acordo, né? Não, o senhor... Não, isso aí é para mim isso não é nada. Tá, se o camarada lá, o delegado não quiser de jeito nenhum... Muito obrigado, eu tiro aquilo, relata e passa no dia seguinte, relata tudo aquilo. O próprio site da Polícia Militar e da Polícia Civil, existe um espaço para que você... fale com a ouvidoria e descreva. Fui até o distrito tal, conversei com o doutor tal, consulte um advogado. Não me atendeu... Consulte um advogado, o advogado vai relatar o que aconteceu ao animal, as provas, o que tudo, e vai pedir uma abertura de inquérito policial. Doutor Rogério, vamos supor que eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Eu posso conseguir um advogado gratuito para cuidar do meu caso? Ele vai aceitar cuidar do meu caso? Claro, o juizado especial... Porque quem tem dinheiro é muito fácil, né? O juizado... Vou lá, pago, pronto, resolvido. As próprias ONGs fazem esses procedimentos. Né? A UIPA, que é centenária aqui em São Paulo, ali na Marginal, que é presidida por uma amiga grande de coração, que é a doutora Vanice Orlandi, eles atuam nesse aspecto. Porque muitas vezes, Priscila, uma notificação, uma ação diferente, já, às vezes a pessoa agrediu, a corrente, ela acha que a corrente curta, aí ele está mais seguro assim. Tá? Não, ele só vai ficar correndo aqui no meio do pátio, num estacionamento onde vem caixa. Você vê o perigo e a pessoa não vê. Então, às vezes, um papel, uma abertura de luz, a pessoa muda o comportamento. Eu tenho casos que eu já vi isso acontecer. Né? Então, tudo não é simples. Se a gente começa a discutir, parece que é uma seara fácil de resolver, né? Pelo contrário, doutor Rogério, eu já acho um bicho de 7 cabeças que você está falando aqui. Tira a foto, tá. Tirei a foto. Até aí é fácil, né?
Agora, o que eu faço com essa foto? Vou lá no site da ouvidoria da Polícia Militar? No caso é civil. Não, Polícia Civil, sim, delegacia Polícia Civil. Vou lá no site da Polícia Civil, vou na ouvidoria, faço minha denúncia. Aí vou ter que ir atrás de um advogado. Não, você vai no Juizado Especial Civil, que hoje existe em todas as faculdades. A pessoa pesquisa no Google lá? Não, ele pode pesquisar no site do Tribunal de Justiça, Juizado Especial de Pequenas Causas Criminais e Cíveis. Tá. E você é atendido, você em casa, viu? Anota, você é atendido por uma pessoa, por um acadêmico ou por um funcionário, e esse funcionário ouve o seu problema e vai relatar. Tá. Mas você, leve a sua arma. A sua arma é a 9.605/98, artigo 32. Sim. Lá se disciplina o que é maus tratos, né? Então, o protetor que atua nesta área tem de haver este amparo. Tá? E as ONGs ajudam muito, existe muita informação. Na internet é muito simples hoje de fazer uma pesquisa nesse segmento. É um pouco mais fácil hoje. Pois é, doutor Rogério, é uma área muito vasta, existem inúmeros tópicos que a gente precisa abordar. Rodeio, espetáculos, eu não sei se você lembra. Só que o nosso tempo é curto. Nosso tempo, pelo menos hoje, acabou, mas eu já te convido agora no ar. O próximo programa eu quero você aqui. Nem que seja 10 minutinhos por programa, eu quero você aqui. Se você em casa tem uma dúvida, quer que o Dr. Rogério responda, escreva para ultracão@ultrafarma.com.br. Uma dúvida relacionada a direitos dos animais. Pode ser assim? Pode, convite claro. feito, convite aceito? Claro, sem Ok. dúvida. E o programa Ultracão fica por aqui. Aproveite também este mesmo e-mail, ultracão@ultrafarma.com.br, para enviar as suas críticas, sugestões e, claro, né, elogios. Quem que não gosta de ser elogiado, né, doutor É o Rogério? mais importante, né? Não, mas crítica é bom, faz a gente crescer. Mas a gente vive de sorriso. Tá certo. Olha, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho. E vamos aí, olha, defender esses peludos de 4 patas que a gente tanto ama. Doutor Rogério, muito obrigada. Até o próximo programa. Pra você também, até o próximo programa. Um beijo no seu coração. Tchau. Who let the dogs out?